Júnior é um filme de comédia estadunidense lançado em 1994, dirigido e produzido por Ivan Reitman e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito e Emma Thompson. O filme é sobre Alex Reyes, um cientista austríaco-americano que concorda em passar por uma gravidez masculina utilizando um medicamento recém-desenvolvido chamado Spectine. O filme foi lançado nos Estados Unidos um dia antes do Dia de Ação de Graças, em 23 de novembro de 1994, com recepção mista e não alcançou o desempenho de bilheteria dos filmes anteriores que foram dirigidos por Ivan Reitman, que são estrelados por Arnold Schwarzenegger, que são os filmes Irmãos Gêmeos, lançado em 1988, também foi estrelado por Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger como uma dupla cômica, e Um Tira no Jardim de Infância, lançado em 1990. Arnold Schwarzenegger e Emma Thompson receberam indicações ao Globo de Ouro por suas performances. A música tema do filme, chamado Look What Love Has Done, de Patti Smith, também foi reconhecida, passando a ser indicada ao Oscar de melhor canção original. Originalmente, o filme Júnior foi desenvolvido com um título chamado Oh Baby. O filme foi anunciado durante a produção do filme Dave, Presidente por um Dia, dirigido pelo cineasta Ivan Reitman, como uma nova parceria entre ele, Ivan Reitman, e o Arnold Schwarzenegger. Os roteiristas Kevin Wade e Chris Conrad escreveram o roteiro do filme Júnior juntos em 1990, ao longo de pouco menos de um ano, com o conceito central de "e se os homens pudessem ter filhos?", decorrente da experiência dos dois na terapia junguiana, como uma possível forma de reconciliar o Yin e o Yang. Os dois ofereceram o roteiro a vários potenciais clientes do ramo cinematográfico, mas em muitos casos os agentes se recusaram abertamente a entregá-lo aos seus clientes, e vários que o fizeram ficaram supostamente enjoados com o conceito do roteiro. Mel Gibson quase assinou para interpretar o papel principal, mas ele desistiu após saber da posição da sua igreja sobre a história descrita no roteiro. Woody Harrelson também respondeu bem ao roteiro, mas o estúdio não achou que ele tivesse influência suficiente para atrair o interesse do público. O agente de Andrew Dice Clay também gostou do roteiro, sugerindo que poderia ser uma boa fantasia de vingança para aqueles que se ofenderam com o humor misógino de Andrew Dice Clay, mas Kevin Wade e o Chris Conrad rejeitaram essa ideia, pois não queriam que o prazer pelo infortúnio destruísse a ideia original do roteiro. Quando o projeto chegou a Arnold Schwarzenegger, ele e a sua até então esposa, a Maria Shriver, adoraram o roteiro e foram fundamentais para a produção do filme. Emma Thompson assinou o contrato para estrelar o filme em fevereiro de 1994, após suas indicações ao Oscar pelos filmes Vestígios do Dia e Em Nome do Pai. Após as colaborações bem-sucedidas entre Arnold Schwarzenegger e Ivan Reitman em Irmãos Gêmeos,
que arrecadou 217 milhões de dólares em todo o mundo, e Um Tira no Jardim de Infância, que arrecadou 220 milhões de dólares. Leonard Glad, da Variety, previu que o filme, que estreou um dia antes do Dia de Ação de Graças, seria o maior filme da temporada. O filme foi o maior a estrear no fim de semana da Ação de Graças. O Dia de Ação de Graças em 1994 foi quinta-feira, 24 de novembro. A parada do Dia de Ação de Graças da Macy's também foi transmitida pela televisão naquela data. Alguns dos filmes de maior bilheteria lançados no fim de semana de Ação de Graças em 1994 incluem O Rei Leão, lançado em 2.624 cinemas; Stargate, lançado em 2033 cinemas; The Page Master, lançado em 1803 cinemas; Milagre na Rua 34, lançado em 1255 cinemas. Com uma arrecadação de 10 milhões de dólares em apenas 3 dias, mas ficou apenas em quarto lugar no geral no fim de semana, com apenas metade da arrecadação de Natal. Na América do Norte, o filme não teve o desempenho esperado e arrecadou apenas um pouco mais da metade do seu orçamento, 37 milhões de dólares, contra um orçamento de 60 milhões de dólares, mas arrecadou um total de 108 milhões de dólares em todo o mundo. De todos os filmes que o produtor e diretor Ivan Reitman fez com Arnold Schwarzenegger, ele citou este filme não como o melhor, mas como seu filme favorito. Arnold Schwarzenegger passou por um tempo nas salas de espera dos obstetras para aprender como as mulheres grávidas se comportavam. Após Irmãos Gêmeos, lançado em 1988, e Um Tira no Jardim de Infância, lançado em 1990, este é o terceiro filme de uma trilogia desconexa dirigidas pelo cineasta Ivan Reitman e estrelados por Arnold Schwarzenegger. Os colegas de elenco de Arnold Schwarzenegger nesse filme incluem Danny DeVito, que também estrelou Irmãos Gêmeos ao lado do Arnold Schwarzenegger, e Pamela Reed, que também estrelou Um Tira no Jardim de Infância, lançado em 1990. Todos os 3 filmes envolveram o tema de criação de filhos. Arnold Schwarzenegger usou um traje de gravidez antes de filmar suas cenas para se conectar mais com o personagem. Um corte inicial deste filme terminou com uma cena de aborto que foi vetada pelo estúdio depois que o assunto foi considerado muito politicamente sensível. Extensas refilmagens foram necessárias para fazer o corte final do filme funcionar. Em uma entrevista recente com Arnold Schwarzenegger, ele revelou que o Danny DeVito fez uma brincadeira com ele durante as filmagens. Depois de almoçar com Danny DeVito, no trailer do Danny DeVito, ele deu um charuto a Arnold Schwarzenegger. Depois de fumar, ele esqueceu todas as suas falas e qual era a cena em que ele deveria estar filmando. Danny DeVito deu a ele um charuto com maconha. Brian Levant foi originalmente escolhido para dirigir este filme, mas Arnold Schwarzenegger se recusou a estrelar o filme, a menos que Ivan Reitman o dirigisse. O campus neste filme é chamado de La Land University, o local real que era a University of California em Berkeley,
cuja rival esportiva é a Stanford University em Palo Alto, Califórnia, que recebeu o nome em homenagem a Leland Stanford. Apesar de Arnold Schwarzenegger ter rejeitado o diretor Brian Levant como diretor deste filme, ele se aproximou do diretor alguns anos depois e concordou em deixar Brian Levant dirigi-lo no filme Um Herói de Brinquedo, filme lançado em 1996.